mais uma aula presencial, não, uma aula síncrona, né? Sempre bom reforçar, né, que vocês entreguem as atividades no Moodle até o dia 15 de agosto, tá? Alguém tentou aí durante esses últimos 2, 3 dias e conseguiu, porque eu dei uma reconfigurada nas datas, na organização do, do sistema lá. Tá tudo tranquilo para vocês postarem até o dia 15 de agosto, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente, né? Vocês devem postar isso até o dia 15 de agosto, tá certo? Porque depois, aí eu não vou poder abrir uma exceção, né? E as avaliações, elas estão condicionadas às postagens das... como a gente sabe, né, a quinta atividade vocês não têm que postar atividade, a quinta aula vocês não têm que postar atividade, né? Então, vocês vão postar 7 atividades de acordo com o que está estabelecido no Moodle, né? Com cada atividade referente à sua, né? Não precisa, por isso que eu coloquei a quinta lá também, mas não precisam postar, tá bom? Quem postou, ou pode tirar, ou pode deixar lá, mas posta de novo a atividade no lugar certo, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Jefferson, pode perguntar, Jefferson. Era isso mesmo que eu queria perguntar para o senhor, porque quando o senhor falou a última vez que fez algumas mudanças, eu achei que era para reenviar apenas a última atividade, que eu enviei todas as minhas atividades, mas eu enviei seguindo o calendário do senhor. Então, depois dessa mudança, o senhor acredita que esses envios meus possam ter sido apagados? Não, eu só mudei a data para dar um respiro aí maior para vocês, né? Eu sei que vocês estão muito ocupados e tudo, eu estou querendo ajudar, tá bom? Então, quem Então, já enviou não precisa enviar de novo, não, né? quem já enviou, está enviado, né? Beleza. Só tá atento que a atividade ela tem que ser compatível com a atividade que está no Moodle, né? Ok, obrigado. Então, gente, então, com relação a essa parte mais burocrática, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Hoje é o dia 24 de julho, então vocês têm ainda 20 dias aí para terminar, 21 dias, né? Para terminar as postagens das atividades, né? Com relação ao aspecto da disciplina, a gente, num primeiro momento, a gente já trabalhou a história da adolescência, né? Principalmente a partir da ideia de que a adolescência ela é um período, né? Que foi, vamos dizer assim, construído, né, dentro, principalmente, das sociedades industrializadas, né, dentro de um certo contexto sócio-histórico, né. Então, a gente fez esse percurso, trabalhamos, né, qual que é a origem do termo, do conceito, depois trabalhamos ela, principalmente trabalhando um pouco a relação, né, alguns comentários de alguns colegas de vocês, alguns colegas, principalmente as questões das atividades docentes, qual que é o lugar do professor, levando em consideração a realidade dos jovens, né, e que um professor também tem uma função não de apenas transmitir o conteúdo, mas também de iluminar, né, vamos dizer assim, e propiciar, né, com que estes adolescentes eles se identifiquem, né,
com a figura do professor, né? O professor, então, ele é aquele também que pode ajudar o adolescente a fazer essa passagem, né? Vamos dizer assim, a passagem da vida infantil para a vida adulta, que é a adolescência, né? Então, o professor ele tem essa função, né? Principalmente nesse mundo, que é um mundo, vamos dizer assim, um pouco revirado, né? Onde a gente tem ali outras pessoas que acabam contribuindo de uma maneira negativa para a gente pensar essa passagem que o sujeito adolescente faz durante esses anos da vida dele, né? A gente fez também uma diferenciação, né? Aqui trabalhando mais com vocês as aulas síncronas, né? Aqui as aulas ao vivo. Então a gente fez também uma diferenciação entre o que seria a puberdade e o que seria a adolescência, né? Diferenciando que a puberdade ela estaria mais ela seria as mudanças biológicas presentes no corpo do sujeito adolescente, juntamente com, né, as mudanças hormonais, as mudanças fisiológicas, biológicas que nós presenciamos durante esse momento, né? A adolescência, a puberdade, ela é anterior à adolescência, né? Como se fosse uma adolescência, então seria uma resposta para a questão da puberdade, momento onde o sujeito ele responderia a essas transformações corporais, né? E depois, em seguida, nós trabalhamos alguns conceitos de Erik Erikson, né? Que ele vai trazer que o sujeito adolescente ele passa por alguns lutos fundamentais, que é o luto da figura das imagens parentais, né? O luto do corpo infantil e outras formas de identificação, né? Que foi que a gente trabalhou na última aula. Então, seguindo um pouco essa linha, hoje nós vamos trabalhar um pouco as questões relacionadas aos processos educativos propriamente dito, né? Nós vamos trabalhar primeiramente com um autor que é um autor suíço que trabalha, né, como que a gente pode pensar as fases de assimilação do conhecimento, que é o Piaget, e depois a gente vai trabalhar com o Vygotsky, que é um autor russo, tá? Da Bielorrússia, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. São autores, vamos dizer assim, importantes para a gente pensar os processos cognitivos e os processos de assimilação do conhecimento de acordo com a ideia de fases, etapas, e como que o professor ele pode agir, né? Levando em consideração, então, o que a gente vai chamar da psicologia da aprendizagem, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com Piaget, se der tempo nós vamos continuar com Vygotsky, né? A aula hoje, a gente tem ela até 1h30 de aula, não é isso? Acho que até meio-dia ou meio-dia e meio, professor. Ah, é só? 1h30, né? 1h30, né? Até meio-dia e meio, né? Então, e aí, se der tempo, nós vamos trabalhar também com Vygotsky, né? Para pensar as questões relacionadas aos processos de aprendizagem. Então, mais especificamente, então, agora a gente está, no certo sentido, entrando para um segundo momento, então, do curso. Se no primeiro momento a gente estava pensando um pouco no nível do comportamento do adolescente, né? Quais são as mudanças comportamentais, as mudanças biológicas, as questões históricas que implicam todo esse processo de construção da vida do adolescente. Agora, nesse momento, a gente vai entrar, então, mais para os processos de aprendizagem da psicologia da educação, tá? Então, eu vou aqui compartilhar, então,
tá, com vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Eu vou começar agora com o Piaget, tá? Então, o Piaget, ele é um biólogo. Vocês sabiam disso, que o Piaget ele é biólogo? A formação inicial do Piaget é na biologia, tá? Vocês sabiam disso, que o Piaget é biólogo? Sim, lá no coisa tem. Sim. Na apostila, né? Na apostila tem. Todo mundo aqui é biólogo? Tem alguém que não é biólogo aqui? Oficialmente, eu sou administrador de empresas. Oficialmente é óbvio. Esse foi boa. Não é bem diferente, hein? Mas nós temos químico na sala, técnico em químico, Pedagogia. Pedagogos. Qual outra profissão diferente que nós temos aqui? Professor. Psicóloga. Eu sou pedagoga, sou arquivista, Farmacêutico. sou professora de educação social. Gestora ambiental. Geógrafa. Historiadora. Tem uma diversificação muito grande aí da turma, né? Legal. Ó, eu estou esperando vocês seguirem e se inscreverem na minha página do meu YouTube, viu? Então, pessoal, ele tem a formação da biologia, né? Ele é um sujeito que nasceu na Suíça, no início do século, em 1901. Então, assim, tem mais de 120 anos aí, tá? Exatamente 120 anos. Né? Vou assistir aula no mudo? Né? E? Alô? Alguém falou alguma coisa aí? O áudio estava ligado. Acho que o microfone dele estava aberto sem querer. Foi porque eu tava muda a aula, agora que eu percebi. Então, vamos lá. Ele, então, nasceu, né, na Suíça, daquelas pessoas que não, vamos dizer assim, que não teve contato, vamos dizer assim, já fazendo um pouco uma crítica ao pensamento do Vygotsky, a realidade social, né? Do Piaget, ele não teve muito contato, a realidade social, a criança que tinha, por exemplo, que ia para a escola com fome, a criança que passou a noite inteira acordada porque o pai e a mãe, né, tem problemas emocionais, algum tipo de transtorno, e aí tumultuava a noite, há um certo abandono porque o pai e a mãe tinham que trabalhar. Então, ele viveu, vamos dizer assim, dentro de um contexto, né, onde as referências dele, assim, em termos de recursos financeiros, qualidade de vida, saúde, educação, alimentação, não tinham problemas sociais, né? Eu acho que isso também, quando a gente vai começar a trabalhar o autor, é importante a gente saber quais eram as referências desse autor, que tipo de situação que ele viveu, quais são os conflitos que ele, de certa forma, testemunhou, né? Claro que na Europa tiveram duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e o século XIX também não foi tão fácil lá na Europa, mas, de uma forma geral, né, é importante a gente levar em consideração o contexto histórico de cada autor para saber, né, como que esse autor ele vai formular a sua teoria e o seu conhecimento, né, e o que circunscrevia a realidade social, cultural, econômica, política deste pesquisador, né?
E o Piaget, ele viveu durante muitos anos. Ele morreu nos anos 80, em 86, né? Então, um sujeito que morreu com 85 anos, ele praticamente viu todas as mudanças que aconteceram no século XX. Além de ter sido também um sujeito, vamos dizer assim, que teve uma longevidade muito extensa, né? É importante a gente também ver as questões relacionadas à produção dele, né? Ele tinha contato com seus netos, com seus filhos no primeiro momento, e depois ele começou a ter contato, a partir dos seus experimentos, ele começou a ter contato com outras crianças, mas no início da produção dele, ele observava, né, principalmente os filhos e os netos, e ia, a partir desse método de observação, ia percebendo como que a criança e o adolescente vai fazendo tipos de construção e formas de assimilação do conhecimento. Então, ele se originou, tá? A sua pesquisa se originou no campo da biologia, e ele se interessou pelo comportamento humano, mas não como também um psicólogo, tá? Ele não fazia intervenções, ele queria mapear como que os sujeitos eles passam de um nível de conhecimento para outro conhecimento, né? É por isso que a abordagem dele, que é conhecida como abordagem construtivista, né, é também conhecida, né, como ele mesmo dá o nome, né, ele é conhecida como epistemologia genética, tá? Ou seja, epistemologia, né, a própria palavra episteme, se a gente for pegar a etimologia da palavra, episteme, né, episteme é saber, tá? Genética, origem. Então, a origem do saber. Ele está preocupado em saber como que a gente sai de um estado, de um período, de um estágio de menor conhecimento para um estado de um conhecimento mais avançado, tá? Então, praticamente as teses dele, né, ele vai trazer essas ideias de período sensório-motor, período pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, ou seja, para mostrar como que nós, humanos, saímos de um nível de conhecimento para chegar num conhecimento mais complexo, que tipo de etapas que a gente vai passando, né, para a gente chegar em níveis de complexidade. Por exemplo, né, por que uma criança ela tem que primeiro aprender subtração, para depois aprender adição, depois aprender multiplicação, depois aprender divisão, quais são as etapas, para depois trabalhar com equação, níveis de abstração do conhecimento que são condizentes com níveis de desenvolvimento cognitivo. E também, nesse sentido, a gente também parte dessa ideia de desenvolvimento cerebral, né? Daí é muito interessante, por exemplo, o caso da neurociência. A neurociência, as referências para pensar níveis de conhecimento e testes neurocientíficos têm a sua, vamos dizer assim, a sua abordagem a partir da perspectiva de Piaget, tá? Então, ele, embora ele não tenha trabalhado com o cérebro, trabalhando regiões do cérebro, córtex, parte frontal, occipital, né? Embora ele não tenha dissecado o cérebro para demonstrar aonde que ficam determinadas habilidades do comportamento humano, ele conseguiu perceber, né, a partir do comportamento das crianças até a adolescência e também a vida adulta, qual que é o nível de conhecimento que o sujeito ele vai desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Então, o Piaget, né, ele estava preocupado com essas questões e ele vai trazer também como que a gente vai assimilando o conhecimento, passando de uma etapa ou outra, e aonde que o professor ele deve agir nessas construções de assimilação, né?
É claro que quando a gente está trabalhando com adolescente, é sempre importante ter em mente que, né, o adolescente ele chegou lá na escola, né, com mais de 11, 12 anos de idade. É claro que tem a questão da sexualidade, como nós já trabalhamos, as questões comportamentais, o luto da figura paterna, da figura materna, a construção da sua própria identidade, mas também no nível cognitivo, é importante ter em mente, né, que esses sujeitos adolescentes, a gente deve, no certo sentido, esperar que eles tenham uma capacidade de abstração bem elevada, né? No sentido de que eles são capazes de ler um texto, interpretar um texto, eles são capazes de ver um problema equacional, um problema de matemática, ter um nível de abstração para desenvolver esse problema. Isso é que se espera, tá? De uma forma geral, a partir da perspectiva do Piaget, do nível cognitivo dos sujeitos, tá certo? Mas a gente vê que, na prática, às vezes essas coisas não são tão bem assim, né? Vou dar um exemplo. Durante as minhas práticas com os adolescentes em conflito com a lei, né, eu já falei para vocês que eu trabalho com esses jovens, eu propus uma oficina com eles para a gente ler um texto. Entreguei o texto, a folha, né, escrita com o texto, né, entreguei para eles esse texto, e aí eu disse para eles, vamos ver aqui, ó, vamos ler esse texto e ver o que está por trás desse texto. Aí o adolescente pegou a folha assim e virou ela, né, do avesso, né? Ou seja, ele não tinha um nível cognitivo, um nível intelectual para compreender qual que era o sentido que eu estava querendo dar para a interpretação, né? Então, é claro que a gente vai encontrar alguns adolescentes que não têm uma capacidade de abstração muito bem sofisticada, certo? É muito comum, a gente pode se deparar muito com isso, né? Inclusive, alguns colegas, inclusive, pensam que se a gente trabalha com adolescentes, com jovens, né, que têm, vamos dizer assim, de classes sociais mais populares, vamos dizer assim, eles compreendem que eles têm um conhecimento muito mais prático, tá? Uma capacidade de assimilar o conhecimento, de assimilar formas de conhecimento, de construção do conhecimento, muito mais na dimensão prática, tá? Do que numa capacidade de abstração muito sofisticada, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? A gente está se orientando assim, como que a gente, como professor, como educador, como que a gente pode contribuir para a formação dos jovens, dos educadores, mas a gente também tem que saber, enquanto educador, qual que é o nível cognitivo desses sujeitos, né? Não adianta a gente chegar com conhecimentos, com forma de assimilação do conhecimento e abstração do conhecimento muito sofisticado, porque alguns sujeitos eles vão ter dificuldades, ou a gente não passou por as etapas necessárias para ele conseguir atingir esse nível de conhecimento, né? Então, sempre quando a gente for dar aula, a gente tem que ter em mente, né, quem que está lá na sala de aula, né? Quem são esses jovens? Como que eles assimilam o conhecimento? Como que a gente pode, no certo sentido, prender a atenção deles, né? E transmitir um conhecimento que seja, vamos dizer assim, importante na formação deles, né? Porque se a gente começa a falar umas coisas que eles não têm um nível de abstração compatível com o nível intelectual e cognitivo deles, a aula vai começar a ficar chata, eles vão começar a demonstrar desinteresse, já tem uma tendência a ficar fazendo isso, né? Então, assim, a consequência disso vai ser quase que imediata. Se a gente começar uma conversa muito sofisticada, muito, né, difícil deles assimilarem, eles vão criar outros subterfúgios, né? Tá claro, gente? Tá claro? Assim, assim. Professor, em pedagogia também fala muito de Piaget. Fala-se muito de Piaget na pedagogia.
Eu sou professor da pedagogia, dou aula de Piaget todo semestre. Então, o que a gente vai ver, né? Então, o que o Piaget? O Piaget ele procura, né, o que seria epistemologia genética, ele procura compreender os processos de conhecimento científico em função do seu desenvolvimento ou de sua própria formação, comportando, então, a sociogênese, tá? Que é um conhecimento relativo ao desenvolvimento histórico, né, no seio das sociedades e de sua transmissão, e uma psicogênese, das noções de estruturas operatórias elementares que se constituem no curso do desenvolvimento dos indivíduos. Porém, de indivíduos cada vez mais socializados com a idade. Tá? Então, ele vai, nesse primeiro momento, falar que existem duas formas de conhecimento, que seria o que ele vai chamar da sociogênese. Tá? A sociogênese são os conhecimentos que foram adquiridos ao longo da história humana, né? Pensar desde o início, né? Quando o ser humano ele começou a criar os seus primeiros instrumentos de domínio da natureza, a descoberta do fogo, o aparecimento das ferramentas, né? O uso da pedra, o aparecimento da roda, né? Habilidades para saltar, para nadar, né, para caçar, né? Ou seja, várias habilidades ali que começaram, né, num primeiro momento ali na história das civilizações, né? Depois, né, o aparecimento de técnicas para um domínio ali de cultivo de animais, de plantas, né? De animais domésticos, né? A domesticação dos animais, do gado, do cavalo, né? Os animais então começaram a ser domesticados. Depois, né? O aparecimento da Revolução Industrial, o aparecimento das ferramentas, né? Como que as ferramentas começaram a aparecer. Depois disso, o aparecimento da televisão, depois telefone celular, os computadores, ou seja, uma gama de aparelhos e dispositivos, né? Desde o primeiro, que seria, né, um primeiro momento onde o homem ele vai pegar dois paus de madeira, né, e vai fazer o fogo a partir disso, até um telefone celular, né? Ou seja, para você conseguir fazer todas essas construções de assimilação do conhecimento, o homem passou por várias etapas, tá? Isso aqui, né, que a gente está fazendo agora, né? Você conseguir dar uma aula online com mais, eu acho que tem quase 40 alunos. Deixa eu ver. Cada um na sua casa, né? Cada um em uma. Acho que tem. Todo mundo está em Minas Gerais. Tem alguém que está fora de Minas aí? Eu tô fora de Minas. Tô em Natal. Em Natal. Olha lá, Rio Grande do Norte. Quem mais está fora de Minas? Que beleza, hein? Que sorte, hein? Tá quentinha. Calor demais. Perto da praia? Frente à praia. Nossa Senhora. Então não vou nem perguntar mais. Ah, inveja, não faz inveja não, hein? Então, gente, esse nível, né, de comunicação que a gente está, um computador, né, pessoas espalhadas, né, no estado inteiro, outras fora do estado, né, a gente conversando aqui, esse dispositivo de domínio de transmissão, cada um sabendo, ou seja, tem uma gama de conhecimentos aqui que são conhecimentos que foram sendo construídos e adquiridos ao longo de milhões de anos, né? Então, depois a gente vai fazer o almoço, vai esquentar a comida, vai afogar o arroz, vai fritar um bife, vai fazer uma salada, vai fazer um feijão, também conhecimentos que já foram adquiridos. Então, o que o Piaget está falando? Então, o conhecimento ele se dá pela própria sociogênese, que é a história da sociedade, a história da civilização. E também
com a psicogênese. A psicogênese é desde o momento em que a criança nasce, né? Até mesmo na vida intrauterina, também a gente pode pensar em formas de conhecimento, né? A criança já começa a reconhecer a voz da mãe no útero, né? Estando no útero, sendo ainda um feto. A criança começa a ter um conhecimento de uma determinada música, né? Então, uma gama de conhecimento que a criança começa também a assimilar ali na vida intrauterina. Depois que ela nasce, né, começam a aparecer os primeiros movimentos motores, né? O primeiro movimento que ela tem é o movimento ocular, né? O movimento dos olhos, né? Depois começa a ficar com o corpo mais durinho, e aí, né, começa a reconhecer visualmente a mãe, ter um contato com o corpo da mãe, a mãe criando os contornos desse corpo para a criança, acariciando a criança. Então, é o conhecimento que o Piaget vai chamar do conhecimento sensório-motor, né? Ou seja, a base para a entrada da linguagem e a base para a entrada da representação, ela se dá primeiro com o movimento, tá? Então, Piaget, nesse primeiro... Então, tem desde esses conhecimentos, mas a criança ela vai entrar num mundo onde o mundo, ele, num certo sentido, ele já estava cheio de representações, né? Já existem uma história ali que ele vai ter que assimilar, aprender a ligar o computador, a escrever, aprender a desenhar, conhecer mapas, a conhecer história, conhecimentos matemáticos, da biologia, ou seja, né, é diferente uma criança nascer agora do que nascer 100 anos atrás, né? Do que nascer 200 anos atrás, né? E também vai depender do contexto sócio-histórico no qual ela está inserida, né? Vamos pensar, por exemplo, num índio, tá? A população indígena. Quando um indígena ele está na floresta, ele consegue perceber mais de 50 tons de verdes, tá? Ou seja, então, é uma sensibilidade que ele tem ali que diz da realidade social, cultural no qual ele está inserido, né? Quando um esquimó está lá no Polo Norte, né? E ele olha uma imensidão branca, ele também consegue conhecer mais de 30 tons de branco, né? Então, é uma habilidade que diz das realidade sociocultural na qual esse sujeito está inserido, né? Que é diferente quando a gente, por exemplo, vai, né, para uma determinada região do nosso país, uma outra cidade, a gente também tem que adquirir outros conhecimentos, que diz também dessa forma de conhecimento que seria a sociogênese, né? Então, a sociogênese estaria muito mais próxima das questões relacionadas à história da civilização e à história das culturas, e a psicogênese mais no campo individual de cada sujeito, né? Nesse sentido, é importante a gente levar em consideração, né? Eu fiz esse desenhozinho aqui, peguei esse desenhozinho, né? Aqui do primeiro macaquinho, tal, vai se transformando, né? Então, como que o conhecimento já começa a ser adquirido, o domínio das máquinas, das ferramentas, das técnicas, né? Então, a sociogênese diz respeito à produção do conhecimento enquanto empreendimento da humanidade, assenta-se na história das ideias, das ciências e das técnicas. Ela é uma espécie de sociologia histórica dos conhecimentos, procura elucidar as construções coletivas que são transmitidas e redimensionadas ou transformadas de uma geração de geração em geração. Portanto, o dinamismo próprio de toda construção sócio-histórica, né? Já a psicogênese, né? Então, a gente está pensando aqui então, da ideia, né, do indivíduo, desde o momento que ele nasce, que é uma outra imagem. Vocês já viram... Alguém já assistiu o filme Benjamin Button? Sim. É um pouco essa questão da psicogênese, né? Sim. Já a psicogênese diz respeito à formação dos conhecimentos no nível do sujeito,
detendo-se do desenvolvimento que produz as estruturas cognitivas, desde as mais incipientes até as típicas do pensamento científico sociogeneticamente consagrado. Assim, a epistemologia genética passa a incorporar a psicologia genética, a fim de compreender as lacunas da sociogênese. Esta realiza pesquisa sobre a formação dos conhecimentos das diversas civilizações, mas nada informa sobre as construções dos processos cognitivos que tornam possíveis tais conhecimentos. Além de complementar a sociogênese, a psicogênese, pela possibilidade de ser estudada via experimental, eleva a epistemologia genética ao estatuto de uma disciplina científica, libertando-a do caráter especulativo. Então, ele vai passar, então, por essa ideia de fases. Tá? É claro que o Piaget ele tem uma herança, principalmente numa perspectiva evolucionista, tá, gente? Né? A orientação dele, né, como maior parte do pensamento da biologia e também de outras ciências, né? Teríamos aí a psicologia, a pedagogia, a própria psiquiatria, né, que tem no seu arcabouço a psicanálise também, no início do século, né? A gente teria aí um certo arcabouço teórico dessas disciplinas, né, que seria o pensamento evolucionista de Darwin, né? Darwin, a partir da perspectiva da seleção natural e de uma perspectiva evolucionista, né, ele pensa que a gente sairia, vamos dizer assim, o Piaget, né, pensa que a gente sairia de um nível de desenvolvimento inferior para passar para um nível de desenvolvimento superior, tá certo? Essa ideia, né, de desenvolvimento, de superioridade, de uma certa hierarquização do conhecimento, né, ele tem uma influência direta do pensamento darwinista, né, quando ele pensa nessa perspectiva evolucionista, para pensar que o homem, ele estaria, né, o homem, o ser humano, nesse sentido, também até uma visão até machista daquela época, né? Então, nesse sentido, a gente poderia pensar que seria o homem também, mas uma ideia de que o homem ele estaria no topo da pirâmide, né? Poderia pensar aí a leitura darwinista né, evolucionista, da própria seleção natural, de que existiria fases de desenvolvimento hierarquicamente desenvolvidos, né, onde o homem ele estaria no topo da pirâmide, né? Então, essa é uma influência que contaminou, vamos dizer assim, vários pensamentos da época, né? Principalmente, a gente teria aí em jogo pensamentos de uma perspectiva da psicologia também, tá? Da psicologia do desenvolvimento, né? Por exemplo, quando a gente começa a pensar em etapas de desenvolvimento, né? A infância, a adolescência, a vida adulta, né? A gente pensa também, né, o próprio nome, né? Psicologia do desenvolvimento, né? Então, a gente passa dessa perspectiva desenvolvimentista, né? Então, o Piaget ele foi contaminado por esse pensamento evolucionista de Darwin, tá? O conhecimento não se origina da experiência única dos objetos, como defende o empirismo, nem de uma pré-formação, conforme procura o inatismo, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas, né? Aí ele vai falar, e como se dão tais construções, né? Por isso é que a palavra chama né, a teoria piagetiana, né, chama epistemologia genética e construtivismo, né? Então a ideia de construção, como se uma etapa ela fosse sendo substituída por outra, né? Para Piaget, o sujeito constitui com o meio, né, uma totalidade e é por isso mesmo passível de desequilíbrio em função das perturbações do meio. Isso obriga a um esforço de adaptação invariante funcional, conseguida através de processos fundamentais, tá? Aí é um conceito importante dele, que é o conceito de assimilação e acomodação, tá bom? Então, dentro desses processos,
né, do conhecimento, ele vai trazer dois conceitos fundamentais, que é o conceito de assimilação e acomodação. Então, você só vai conseguir, vamos dizer assim, apreender um conhecimento, né, ou aprender o conhecimento, a partir do momento que você assimila o conhecimento, né? Então, a assimilação cognitiva é o polo do sujeito e consiste na incorporação de elementos do mundo externos às estruturas do conhecimento, aos esquemas, né, sensório-motor ou conceituais previamente construídos. A modificação dá-se por acomodação do estado precedente às exigências atuais, né? Vou pegar um exemplo, né? Eu estou estudando música, tá? Dar um exemplo para vocês. É verdade, estou estudando música. E estou tocando saxofone, né? Então, num primeiro momento, quando eu comecei a estudar, eu comecei a aprender as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ou seja, eu ficava tocando as notas, né? E lendo as notas. Ou seja, nesse primeiro momento, eu estava assimilando esse conhecimento, tá? Depois, eu vou passar para uma outra fase, né? Onde eu vou começar a ler as notas em forma de música, né? Então, depois que eu acomodar esse conhecimento, quando eu já ficar craque, né, nisso daqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá. Quando eu já ficar craque, estiver dominando isso, já vou ter acomodado. Ou seja, eu vou passar para um outro momento que seria a equilibração, né? Então, vamos pegar esse desenhozinho aqui, inclusive para a gente pensar no nível sensório-motor, né? A inteligência, a cognição, o desenvolvimento motor e o sentido, né? Ou seja, é exatamente, né? Junto com essa habilidade é que eu vou criar, né, uma forma de assimilar e acomodar esse conhecimento musical. Então, é nesse ponto que a gente tem que também pensar, inclusive, certos dispositivos didáticos para a construção do conhecimento, né? Eu não posso, aquilo que eu estava falando, não posso chegar no nível de conhecimento onde um sujeito ele ainda não assimilou e não acomodou alguns conhecimentos básicos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de certa forma, tentarem assimilar, né? Mas vamos pegar, assim, né, uma pessoa que ainda não tenha decorado a tabela periódica, tá? Ela vai poder fazer construções de equações químicas se ela não decorou a tabela periódica? Não, né? Então, a gente tem aí também fases para a gente pensar, níveis de conhecimento, que é o nível de assimilação e acomodação. É isso que ele está começando a chamar a atenção, tá? Vocês estão entendendo, gente? Estamos. Vamos sim. Sim, professor. Ele vai trazer essa ideia, né, da assimilação e da acomodação. Então, para que a adaptação tenha lugar, né, outra invariante funcional entra em cena, que seria a acomodação. À medida que o sujeito assimila, acomoda a função de acomodação, faz-se presente para integrar uma nova estrutura a uma outra pré-existente, passa a funcionar como subestrutura. A função de acomodação garante a solidariedade entre a transformação e a integração que os une em um conjunto mais amplo, né? Então, vamos ver o esqueminha aqui, né? O que a gente tem? Primeiro, né, a assimilação, o verdinho, uma tentativa de integrar dados das experiências a esquemas ou estruturas previamente construídas, né? Depois, a acomodação, momento da ação do objeto sobre o sujeito. Ou seja, primeiro, então, a experiência fica externa, ele assimila, ele começa a introjetar, né, nas atividades cognitivas internas, acomoda isso nas atividades cognitivas externas.
e a equilibração necessária para conciliar os aportes da maturação da experiência dos objetos e da experiência social, né, que é um outro momento. A equilibração cognitiva como produto das trocas do sujeito com o mundo apresenta-se sempre como síntese provisória, uma vez que todo conhecimento, consistindo em soluções para determinados desafios, finda por apontar novos problemas e assim sucessivamente. Esse movimento em espiral, né, em que cada equilíbrio de nível superior funciona como um novo ponto de partida para formações mais amplas, dá sentido ao que Piaget chama de equilibração majorante. A gente vê assimilação da experiência à mente, acomodação da mente à nova experiência, estado de equilibração, de adaptação cada vez mais estáveis, né? É aí que você vai passando de uma etapa para outra. Vocês conhecem o Bolero de Ravel? Alguém conhece o Bolero de Ravel? Conheço. Sim, professor. O Bolero de Ravel. Inclusive, aqui de frente de casa tinha um projeto da prefeitura antigamente. Eu não conheço, não. Que eles colocavam para tocar todo domingo de manhã, às 7 horas da manhã, enquanto ligavam a fonte. Eu moro em frente a uma praça, aí os postes de iluminação da praça têm alto-falantes, caixas de som embutidas nele. Então eles colocavam para tocar na domingo de manhã. E era sempre essa mesma. O problema é que era um pouco cedo, né? Sim, 7 horas da manhã, no domingo. Bolero de Rangel, então. Tipo isso. Bolero de Rangel. Por quê, Rangel? Você que é o coordenador aí dessa área cultural da sua cidade? Não, aqui em Belo Horizonte mesmo. Aí eles colocavam na praça aqui para tocar. Era um Qual projeto praça? que tinha, acabou esse projeto, não tem mais não. Qual praça que é? Na Raul Soares. Ah, na Raul Soares. Eu moro em um dos prédios em volta dela. Aí eles colocavam lá embaixo, então, como o som ecoa, né? Acho que todo mundo escutava aqui. Mas é gostoso, né? Eu vou colocar aqui, gente, quem não conhece vai lembrar, tá? Só para trazer um pouco para vocês aí, um pouco essa leitura piagetiana dessa ideia do conhecimento em espiral, né? Ou seja, de uma certa circulação do conhecimento e níveis de complexidade que eles vão se sobrepondo um diante do outro. Vocês estão me escutando aqui a música? Vou colocar um pedacinho só, tá? Ainda não. Esse é o maestro Flávio Mequete, eu acho. Aqui da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eu não escuto nada, não. Agora sim.
Alguém lembrou? Sim, sim, sim. Vou. Então, gente, o que é importante a gente ver nessa composição musical, né? É que são vários instrumentos que vão tocando uma mesma melodia, né? Mas cada hora vai chegando um instrumento novo, compondo esta melodia de uma maneira um pouco mais complexa, tá? Então, eu acho que essa seria a metáfora para a gente pensar, né? Esse conceito piagetiano, o que ele vai chamar de assimilação, acomodação e equilibração, como se o conhecimento ele fosse sendo construído em espiral, né? E o nível de complexidade ele fosse saindo de um nível para um nível mais elevado, né? De uma maneira circular, tá? Entenderam um pouco a partir da metáfora do bolero? Entendi, professor. Aí, né? Vai aumentando, né? Vai aumentando. Exatamente, vai aumentando, você vai saindo, mas você tem que produzir efeitos de assimilação e acomodação, né? E de internalização desse conhecimento com os sujeitos, né? Então, na verdade, um sistema não constitui jamais um acabamento absoluto dos processos de equilibração e novos objetivos derivados, sempre de um equilíbrio atingido, instável, mesmo estável, permanecendo cada resultado, mesmo se for mais ou menos durável, pleno de novas aberturas. Seria, pois, ajaz insuficiente conceber-se a equilibração como sistema, como simples marcha para o equilíbrio, pois que ela é, além disso, constantemente uma estrutura orientada para o melhor equilíbrio, não permanecendo em estado definido nenhuma estrutura equilibrada, mesmo se ela conserva em seguida suas características específicas sem modificações. Convém, por isso, referir-se, além das equilibrações simples, sempre limitadas e incompletas, às equilibrações majorantes, no sentido mais desses melhoramentos, né? A gente vai ver aqui, ó, equilibração majorante, tá? Objeto, sujeito, interação, ação, abstração, assimilação, acomodação, intervenção e generalização. Então, qual que é o lugar do professor ali para a gente pensar essa questão do equilíbrio, né? É ele saber produzir efeitos de assimilação e de acomodação. Agora nós vamos para um outro nível. Agora nós vamos para um outro nível. E é interessante que a gente pensar também que é nesse sentido que a gente vai refletir sobre a ideia, né, de que o conhecimento ele está em movimento, tá? Essa ideia, né, de a gente vai pensando que o conhecimento ele está em movimento, né? É um movimento de equilibração e acomodação, de equilibração e acomodação, de equilibração e acomodação, uma perspectiva dialética, né? Onde eu aprendo e desaprendo com alguma coisa nova, aprendo de novo, desaprendo, aprendo de novo, tá certo? No movimento contínuo, né? Então, é essa a ideia que ele vai trazer para pensar as etapas do conhecimento, né? Então, segundo Piaget, essa estrutura mental recebe o nome de estágios de operações formais, né? O nome diz respeito ao fato de que é nesse momento que nossa mente passa a dar conta de uma operação com abstrações, hipóteses, teorias e modelos. O pesquisador suíço alerta-nos que é justamente pelo fato da mente dar esse grande e último salto qualitativo em seu desenvolvimento que o adolescente vai chegar num nível de abstração mais sofisticado, né? Mas, espera aí, não, aquele slide lá tá...
Coloquei ele aqui, peraí, não está certo, não. Ele aqui mais para cá, ó. Já consegue tocar o bolero de Ravel, professor? Oi? Já consegue tocar o bolero de Ravel? Consigo. Ah, parabéns. É. Depois aí a gente pode... Eu dou uma canjinha. Uai, agradeço. Se vocês quiserem aí, no final da próxima aula a gente faz uma rodada musical. O problema é tempo, né? Mas é isso, entendeu? Você começa tocando as notas, depois você começa a ler as notas, depois você toca parabéns para você, depois você toca, sei lá, nessa rua, se essa rua fosse minha, depois você toca Eu Sei Que Vou Te Amar, depois você toca o Bolero de Ravel, depois você toca o jazz, depois você toca o Pixinguinha, você toca o Chorinho, entendeu? Você vai saindo de um nível de complexidade para outro, né? Qualquer conhecimento ele se dá assim, né? Vamos pensar, por exemplo, andar de bicicleta, né? Você começa andando de bicicleta, você começa andando naquela bicicleta com rodinha, depois você tira uma rodinha, você anda só com uma rodinha, depois você tira as duas rodinhas, você anda sem rodinha, depois você pega uma bicicleta maior, depois você começa a usar o freio, depois você começa a aprender a descer, depois você começa a aprender a subir, depois você já começa a subir o meio-fio, a descer o meio-fio, depois você já começa a andar de mountain bike, a fazer trilha, depois você já começa depois você compra uma moto. É um pouco isso, né? Tá, vocês estão entendendo, gente? A coisa mais estranha que tem é a gente ficar falando sozinho aqui com vocês. Tá sozinho não, professor. A gente tá Ei, entendendo. professor. Oi? Estamos aqui. Então aí. Então ele vai falar, né, que como é que acontece isso? A gente vai saindo de um conhecimento para outro, do sensório motor, do pré-operatório, do operatório concreto, do operatório formal. Ele vai fazer essas fases. Vocês que vão trabalhar com adolescente, vocês vão pegar os meninos no operatório formal. Mas às vezes a gente encontra menino que tem 12, 13 anos de idade, até 40 anos de idade, até 50 anos de idade, né, que não tem o nível de raciocínio, o nível de abstração que você deveria esperar a partir da idade dele, né? Eu posso fazer alguma crítica aqui? Vamos pensar nos terraplanistas. Quem acha que a Terra é plana até hoje, né? Não consegue fazer o nível de abstração para pensar, não, a Terra é redonda, né? Tem o Sol, tem a Lua, né? A gente é um planeta. Acho que não, que a Terra é plana, que a gente vai chegar na ponta da Terra e vai pular e vai cair, né, no meio do espaço, né? Então, assim, uma pessoa que está nesse nível de conhecimento, ela está ali no pré-operatório, tá? Só para chamar a atenção. Às vezes a gente encontra adultos, né, que são adultos que não têm o nível de conhecimento e o nível de sofisticação que, né, ele deveria ter de acordo com a idade dele, porque a questão cognitiva dele é uma questão mais atrasada. Quem já deu aula aí, professor aí que já deu aula, já viu menino assim, né? Alguém já viu? Ah, professor, eu acho que tem uns que fazem de raiva mesmo, para poder Não, contestar. Não é possível. não sei, né? Mas vão, né? Isso aí já é outra questão, é uma questão afetiva, né? Se ele está fazendo de raiva, se ele está fazendo porque não gosta, que não quer estar ali, por causa dessas coisas, aí já é outro ponto que aparece, né? Não é mais uma questão cognitiva, mas é um endereçamento ali, igual você está falando. Se ele está fazendo de raiva, o que que é? A raiva é um afeto. É uma coisa comportamental, não é uma coisa cognitiva, entendeu? Né? Então, a construção do conhecimento epistêmico requer um longo e laborioso percurso.
Primeiro tem lugar as ações da inteligência sensório-motora e, finalmente, atinge-se o último nível, o das operações formais hipotético-dedutivas. Tá? Então, no primeiro estágio, que ele vai colocar, que é do 0 aos 2 anos, qual que é o tipo de conhecimento que a criança ela vai assimilar? Nesse estágio, o bebê conhece o mundo através de seus movimentos e sensações. É por isso que chama sensório-motor. Então, ele é muito mais sensorial e motor, né? A criança aprende por ações básicas, como chupar, agarrar, olhar e ouvir. Os bebês aprendem que as coisas continuam a existir, mesmo que não possam ser vistas. A permanência do objeto, aprende que são seres separados das pessoas e objetos ao seu redor, e percebem que suas ações podem fazer com que coisas aconteçam no ambiente. Durante esse estágio inicial do desenvolvimento cognitivo, bebês e crianças pequenas adquirem conhecimento através de experiências sensoriais e manipulação dos objetos. Pegar no objeto, ver a aspereza, né? Colocar na boca. Então, por exemplo, é muito comum hoje, por exemplo, né? As crianças recém-nascidas, você deixar, inclusive, elas pegarem na comida, né? Que é interessante que elas vão sentir um pouco se o alimento é quente, é frio, se ele é poroso, se ele é mole, se ele é duro, né? Azedo. Azedo. Como é que chama isso? Essa questão de alimentação, deixar a criança comer com a mão, tem um nome, sei lá, como é que chama isso? Esqueci, minha filha cresceu, passou de fase, eu não tô sabendo disso mais. E a fase também que eles mordem muito, né, professor? A fase de 2 anos. É a disputa que eles têm até na escola. Mas eu tenho uma filha de 2 anos que ela mordia muito, muito, muito. Agora que ela parou de morder. Mas por quê? Porque tem essa questão da boca, né? A boca, a relação dela com o mundo passa pela boca, né? De pegar o objeto, morder, até morder outras crianças também, né? Então, assim, tem uma relação com a boca também, né? Toda a experiência de uma criança nesse estágio corre pelos reflexos básicos, sentidos e respostas motoras. É durante o estágio sensório-motor que as crianças passam por um período de grande crescimento e aprendizagem, conforme interagem com seu ambiente. Fazem novas descobertas sobre como o mundo funciona, as crianças aprendem ações físicas, engatinhar e andar, aprendem sobre a linguagem das pessoas com quem interagem. Piaget acreditava que desenvolver a compreensão de que os objetos continuam a existir, mesmo quando não podem ser vistos, é um elemento importante nesse ponto de desenvolvimento, né? Por exemplo, você esconde um objeto, a criança, né, uma criança de 2 anos, você coloca, ela está brincando com uma bola, você pega a bola, coloca ela atrás do sofá. Ela acha que o objeto sumiu. Depois ela vai começar a assimilar esse conhecimento de ver que, na verdade, o objeto está atrás do sofá. Ela pega o sofá, empurra o sofá e pega o objeto. Entendeu? Já é uma outra relação que ela começa a constituir com o objeto e com o meio, né? Ao aprender que os objetos são entidades separadas e distintas e que têm existência própria fora da percepção individual, as crianças são, então, capazes de começar a atribuir nomes e palavras aos objetos, porque aí ela começa a ver que o objeto é diferente e ela é capaz de dar nome para aqueles objetos, porque ela está, no primeiro momento, ela acha que o objeto é um certo prolongamento dela, né? Depois, um outro movimento, que é o pré-operatório, que é de 2 aos 6 anos, né? Você começa a ver aqui o aparecimento de construções simbólicas, o grafismo, o desenho, né? a linguagem, o egocentrismo, jogo simbólico, imitação. Então, é importante também nesse momento começar a contar histórias para a criança, porque essa vai ser a base, lá no sensório motor, para depois a criança começar a ter uma capacidade de representação, de um uso semântico, de contar um fato que aconteceu na vida dela, né? Tem todo um processo ali de assimilação da linguagem que se dá da passagem do sensório motor para o pré-operatório. Tem como característica principal esse estágio o estabelecimento da noção de objeto, sem que o mesmo esteja próximo
habilidades de imaginação e imitação dos objetos também caracteriza fortemente este estágio, executado no estágio sensório-motor, mas de maneira materna inicial, pois é quando a criança passa a conhecer e assimilar o meio em que consiste, ou seja, é o novo tipo de ação que se interioriza. Nesse estágio, fortemente marcado por uso de jogos simbólicos e a linguagem como forma de comunicação, a assimilação próprios dos conceitos deve destacar também o egocentrismo, né? Tudo é um pouco uma referência a ela, né? Que também se insere nessa fase por volta dos 6 e 7 anos, onde a criança atribui uma fala egocêntrica, inserindo o próprio eu no meio de comunicação e a incapacidade de se colocar no lugar do outro, né? Eu vejo minha filha conversando, minha filha fez agora 5 anos, né? Eu converso com os amigos, na minha casa tem isso, a outra, na minha tem isso. Ela não consegue trocar uma ideia, contar alguma coisa, né? Você faz isso, você já pensou em fazer isso? Ela sempre se coloca, ela a referência, né? Daí essa linguagem é egocêntrica, tá? A linguagem egocêntrica é perceptível quando a criança está em contato com uma outra, pois o diálogo é quase que inexistente. O que existe é uma forma de monólogo. A criança, nessa etapa, não está preocupada com a interação, a preocupação por estar recebendo atenção ou não. Não atribui a fala a ninguém, né? Há noções invertidas, de trás para frente, distância. Nesse período, a criança ainda não consegue acompanhar o desenvolver, ela ainda não atribui a noção de reversibilidade, não consegue reverter e modificar uma situação, ela percebe a situação de forma concreta, né? Mostro para ela assim, eu pego 1 litro de água e coloco numa bacia, aí eu mostro, onde tem mais água? Na bacia ou nessa garrafa? Ela vai ver que a bacia é mais larga, vai falar que a água tem mais água na bacia. A percepção dela é ainda muito concreta, né? Hoje, por exemplo, ela estava perguntando aqui se o Papai Noel morre, né? Então, assim, ainda muito no campo da imaginação, um menino de 5 anos, né? Então, ainda tem uma sensibilidade, né? Você falar que o Papai Noel morre, que o fulano morre, né? Ela fica com medo, né? Porque ela é filha única também. Ela fala assim, não, o que vai acontecer? Eu vou ficar sozinha aqui, papai e mamãe vai morrer, né? Ela tá aqui na Nossa, sala. mas que cabecinha dela também. Se o Papai Noel morre, olha, isso é inédito, viu? Então começa a se inscrever até os jogos simbólicos, ela começa a desenhar, começa a representar, ela faz um desenho, você pede a criança para falar daquele desenho, imita, você conta uma história, você faz uma brincadeira, ela faz igual. Quando ela vai para a escola, ela volta fazendo tudo que as crianças fazem, coisa boa e coisa errada. Tem uma coisa muito grande com a imitação. Então essas são as formas de conhecimento que aparecem nessa etapa, né? O período das operações concretas abrange a infância propriamente dita, dos 7 anos aos 11 ou 12 anos aproximadamente, né? E caracteriza-se principalmente pela capacidade adquirida pelas crianças de realizar operações concretas. Aí já começa a ter um pouco mais, né? Quando começa a sair aí, né, do que a gente chama do pré-operatório e entra no operatório, tá? Agrupamento de relações intuitivas próprias do período anterior em sistemas de conjunto que transformam as intuições em operações de todos os tipos, tá? Aí, operatório concreto, pensamento, uma capacidade de classificação, né? E uma capacidade também, né, de temporalidade e de número, né? Classificar os objetos, né? Os objetos já até antes disso, no pré-operatório, já começa a classificar também cor, forma, né? Uma capacidade um pouco mais sofisticada de somar, de subtrair. Isso aí também no pré-operatório já consegue, de multiplicar, de dividir, mas um pouco mais sofisticada, de conseguir escrever alguma coisa, escrever o próprio nome, conhecer as letras, conhecer os números, contar, né, que já estão no pré-operatório, mas que estão, no certo sentido, segmentando ali para um tipo de pensamento mais completo e mais sofisticado que vai acontecer no pré-operatório,
que é, por exemplo, reversibilidade. Se eu digo para ela, daqui a Divinópolis tem 120 quilômetros, quantos quilômetros tem de Divinópolis até aqui? Isso aqui é o pensamento de reversibilidade, né? Uma capacidade de diálogo, você conta alguma coisa, a pessoa vai depois contar a dela, vai trocar informações, vai ficar ali concentrado só nela, né? Minha filha, por exemplo, quando eu estou aqui conversando com minha esposa, né? Ela vê que a gente está conversando, que a gente não está olhando muito para ela, ela começa a gritar, a querer atenção de todo jeito, né? Então, depois que fica 8, 9 anos, isso vai começar a diminuir. E eu já estou, inclusive, falando com ela, falando, não, agora o papai e a mamãe estão conversando, né? Ou agora, né? Brinca um pouco sozinha, porque a mãe também fica querendo o tempo inteiro ficar em cima. Aí você tem que também, né, que a criança começa a repetir aquilo que tem na família, na escola também, que é algo muito comum, né? E acontece. Então, noções de regra, de justiça, socialização, isso tudo já começa a aparecer a partir dos 11 anos, dos 7 aos 12 anos, né? Capacidade de adquirir pela criança de realizações operatórias, essa capacidade tem sua constituição fundamentada a partir do agrupamento das relações intuitivas, próprio do período anterior, em sistemas de conjunto que transformam as intuições em operações de todos os tipos, né? Então, o que você vê no operatório, nas operações concretas? Classificação, seriação, pensamento indutivo e uma capacidade de fazer operações. Então, vocês estão vendo um pouco mais aí, né, que tem um pensamento um pouco mais abstrato do que, por exemplo, o pré-operatório, né? O sujeito ele consegue ele ter um nível de raciocínio um pouco mais sofisticado. E agora, né, que a gente vai entrar mais na adolescência, que é mais sofisticada ainda, né? Então, a noção de operações aplica-se, né, a realidades diversas, mas bem definidas. Existem as operações lógicas, aritméticas, geométricas, as temporais, as mecânicas, as físicas, etc. Então, uma operação é uma ação cuja origem é sempre motora, perceptiva ou intuitiva. Gradativamente, o raciocínio lógico, mais característico nesse período, vai se sobrepondo à percepção e intuições próprias ao período anterior. Essa lógica se manifesta essencialmente pela capacidade que a criança demonstra em considerar as situações como um todo, estabelecendo as relações entre os elementos que a compõem. A criança passa a organizar em sistemas as informações de que dispõe, conservando-as, revertendo-as, compondo-as, etc. Portanto, lidando com várias relações possíveis nesse sistema, tá certo? Então, o que você começa a ver nessas operações? O nível de sofisticação, né? Onde vocês vão receber, né? Que vocês vão trabalhar com adolescentes, vocês, pelo menos assim, o adolescente ideal, ele tem que ter ali, né, esse nível de possibilidade de raciocínio, tá? Estágio das operações formais, distinção entre o que é real e o que é possível, forma de sistêmica, de resolução de problemas, pensar e racionalizar de formas hipotético-dedutiva, hipóteses e aquisições, principais aquisições, né? Esse aí é o período, é o estágio, né, de operações formais. O quarto e último período, denominado operatório formal, envolve a adolescência, dos 11 ou 12 anos em diante, etapa onde ocorre a passagem do pensamento concreto para o formal, né? A estrutura formal conquistada nesse período é constituída a partir da estrutura operatória própria do período anterior. Naquele período, as crianças pensavam concretamente sobre cada problema, conforme eles surgiam, e não estabeleciam relações entre suas soluções e teorias gerais, né? Mas aí não, a gente vai esperar um pouco, um raciocínio um pouco mais sofisticado nessa etapa, né? Ao contrário, o que se observa no adolescente é seu interesse por problemas abstratos e a facilidade com que elabora as respectivas teorias, que versam em torno de política, filosofia, ética, enfim, particularmente sobre sistemas que visam transformar o mundo. Esse tipo de raciocínio é denominado de hipotético-dedutivo, né? O que eu estou fazendo aqui? Que mundo é esse? Quais são as hipóteses de transformação que eu tenho, né? Sim,
O adolescente ele já consegue fazer isso, tá? Por isso que a gente vê também na crise da adolescência uma pergunta, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, né, que eu estava outro dia perguntando, né, o que é um homem? É, um adolescente de 17 anos. Acho que eu falei isso com vocês, né? Eu estava perguntando, né, o que é um homem? O que seria ser um homem, né? Uma capacidade ali que ele tem de se perguntar, de se descolar dele mesmo e ver o que é isso, né? Segundo Piaget, essa estrutura mental recebe o nome de estágio de operações formais. O nome diz respeito ao fato de que, nesse momento, que nossa mente passa a dar conta de operações com abstrações, hipóteses, teorias e modelos. O pesquisador suíço alerta-nos que é justamente pelo fato da mente dar esse grande último salto qualitativo em seu desenvolvimento que a adolescente passa por momentos de turbulências e desajustes. Mas o mesmo indica que esta mudança, se num primeiro momento traz perturbações no desenvolvimento do processo, permite o estabelecimento e a consolidação de funções psicológicas. O pensamento concreto, característica do período anterior, estrutura certo número de domínios heterogêneos, tais como tempo, peso, superfície, comprimento, velocidade, etc. Etapa, né, por etapa ou simultaneamente, mas sem que tenha relação entre si. No entanto, no dia a dia do indivíduo, surgem várias situações com as quais precisa lidar, em que esses domínios se interferem. É exemplo da análise do movimento de um trem. Tais situações exigem que ele faça dissociação de fatores por neutralidade, compensação, igualdade da diferença ou por exclusão, negação. Para isso, é necessário isolar um fator para analisar sua ação e para mostrar a ação dos demais. É assim que possibilita a generalização da dissociação a todos os casos. Essa mudança se dá particularmente porque o adolescente vai aos poucos adquirindo e dominando a capacidade de abstrair, generalizar, explicar, elaborar teorias. Ele passa a ser capaz de tirar conclusões a partir de hipóteses. Isso significa que é capaz de lidar, né, com hipóteses nas quais não crer ou ainda não crer e admirá-las como verdades, mesmo sem a devida comprovação prática. Sua estrutura é dotada de um método exaustivo, englobando todas as possibilidades, inclusive as inversões e reciprocidades. Elas são compostas em todo e único. Cada operação aparece ao mesmo tempo, com uma inversa e outra, e a recíproca de uma terceira, que constitui as 4 transformações do grupo, em que, de cada proposição, se pode tirar sua inversa e sua recíproca, e a recíproca da inversa, e ainda voltar à mesma posição sem perder a referência do raciocínio. O equilíbrio do pensamento formal é adquirido quando a compreensão de que a função das reflexões e a de adiantar e interpretar a experiência. Esse equilíbrio ultrapassa em muito o pensamento concreto porque engloba, além do mundo real, as construções indefinidas da dedução racional e da vida interior. Para caracterizar essas formas de equilíbrio, a psicologia recorre à álgebra, visando a deduzir suas possibilidades e redizer seus efeitos. Então, na medida em que os juízos enunciados correm bem respostas operatórias proporcionais e que essas põem expressas por meio de símbolos algébricos. O raciocínio corresponde diretamente às transformações que ligam às suas operações em si. Por outro lado, essas transformações correspondem ao próprio cálculo que é intrínseco a essa álgebra. É assim que o ato inteligente adquire equivale a agrupar operações entre si, né? Então, o que ele está falando? É que o nível de sofisticação dessas fases é extremamente alto. Você tem que abstrair, você tem que fazer junções. Vamos pensar, por exemplo, para fazer um cálculo do movimento de um trem, né? Um cálculo físico, né? Tem que ter uma capacidade de abstração
que não necessariamente ele tem que ver aquele objeto, aquele cálculo comprovado, né? Mas é no nível da abstração que ele consegue fazer a verificação e fazer o cálculo de um determinado problema, vamos dizer assim, né? Então, é um raciocínio bem sofisticado aí, né? Que ele vai ter, né? Então, nesse ponto, é que a gente vai dividir, então, né, nessas fases que ele vai colocar, período sensório-motor, de 0 a 2 anos, o segundo período, que é o pré-operatório, de 4 a 4 anos, o outro pré-operatório, que é de 4 a 6 anos, o terceiro período, né, que é operações concretas de 6 a 8 anos e operações concretas de 8 a 12 anos. E o quarto período, que é operações formais, a partir dos 11 ou 12 anos em diante, né? Então, você vê aqui, estágio sensório-motor, depois do estágio sensório-motor, né? Aprendizagem inativa, aí ele entra para o concreto, que é o pré-operatório, aprendizagem icônica, né? Que tem a ver com imagens, depois das operações concretas, aprendizagens indutivas, depois ele sai das operações concretas e passa por aprendizagem hipotético-dedutiva, quando ele entra no período formal, né? É dessa forma que o Piaget pensa os processos de aprendizagem, né? Deu uma corridinha aqui para dar tempo, né, gente? Mas deu para compreender aí um pouco o pensamento do Piaget? Ah, bacana, professor. Deu sim. Então é isso, né, gente? Aqui deu agora 1h30, né? São meio-dia, caminhando agora para meio-dia e meio. Eu vou, né, deixar vocês aí. Vocês já vão ter aula agora meio-dia e meio ou vão almoçar? Vamos almoçar, professor. Um bom almoço aí para vocês. A próxima aula a gente vai ter a aula do Vygotsky, então, tá bom? Tá bom. Professor, será que a sua filha perguntou isso por causa do Covid? Todo mundo morrendo. Ela Ah, deve, bem ela deve ter ficado lembrado. preocupadíssima do Papai Noel Não, esse morrer. negócio de máscara aí agora ficou também, né? Toda hora você tem que usar máscara e tal. Coitados, os meninos estão sentindo muito com isso, né? Gente do céu, eu tô impressionada ela ter perguntado se o Papai Noel também ia morrer. 5 anos, gente. A preocupação dela. Como que ela chama, professor? Elis. Ah, que coisa linda. Olha, estou impressionado com ela. 5 anos, perguntar se o Papai Noel vai morrer, gente. Nem eu não pensei nisso. Então tá, gente. Um abraço para vocês aí. Bom final de semana aí para vocês, tá? Professor, qual que é o canal? Tchau, um Seu abraço. canal? Canal do YouTube. Eu já passei aqui para vocês. Eu passo de novo aqui, tá? Hoje. Inclusive com essa aula aí. Um abraço. Tchau. Obrigada.